Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo encontro de gastronomia, tá? Espero que todos tenham gostado do primeiro encontro e hoje a gente vai ter o nosso segundo encontro. Vocês perceberam alguma coisa de diferente em mim? Acho que deu para notar, né? A professora me presenteou, muito obrigado, professora, com esse chapéu. Então já estou me sentindo um mestre, tá? Um chefe de cozinha mesmo, já para poder entrar aqui no clima. E aí hoje a gente trouxe uma nova aluna, tá? Muito especial, a Beth. Beth, seja bem-vinda. Oi, pessoal, boa tarde. A Beth ela é aluna aqui da Unifanor, tá? E ela está cursando o primeiro semestre de gastronomia. E para vocês que já conhecem a nossa querida coordenadora Janaína, professora do curso, tá? Seja muito bem-vinda, professora. Bom, boa tarde, né? Bom dia. Boa tarde, Bruno. E aí, vamos aqui nós de novo, aprender mais um pouquinho sobre gastronomia. Exatamente. E aí, pessoal, hoje a gente trouxe uma receita muito bacana. Eu lembro que na passada, a nossa amiga Vanessa ficou perguntando, acho que inclusive ela já deve estar aqui, ficou perguntando: já quero saber o que é que vocês vão fazer. Gente, então vai aí o spoiler, né? A gente vai fazer hoje pipoca doce. E olha, eu vou dizer uma coisa, pelas dicas que essas mestres aqui já deram para mim, a pipoca, ó, vai ser uma delícia, porque não é aquela pipoca de carrinho de meio de rua, não. É aquela pipoca mesmo de cinema, gostosa, que todo mundo faz questão de comprar. Aquela pipoca que tu paga R$ 50 no cinema, aqui tu vai aprender a fazer ela, uma pipoca de qualidade, uma pipoca doce. Inclusive, eu já vi que tem uns segredinhos que eu não sabia que era utilizado, mas que as nossas amigas já falaram que tem, tá? Então, vamos lá. Beth, eu quero que você passe aqui pra gente e explique como é que faz essa pipoca maravilhosa, pipoca doce de chocolate, tá? E explique o peso de cada coisa para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender. Certo, gente, vamos lá. A pipoca, a pipoca, ela tá aqui, o peso dela é de 170 gramas, assim, mas você pode arredondar para 200 gramas. Ela rende muito. Então, se você for fazer essa quantidade, pega uma panelazinha de um tamanho considerável, porque ela vai crescer e ela rende bastante. E a gente vai fazer ela no óleo. Eu botei na receita 10 gramas, mas eu vou no óleo, porque tem gente que não gosta de muito óleo e não precisa de muito óleo, é só o bastante para envolver a pipoca. E a gente vai mexer essa pipoca até estourar a primeira. Quando estourar a primeira pipoca, você para de mexer e tampa, porque vai começar o show, né? As pipoquinhas. Vamos começar a estourar, né? E deixa eu lhe fazer uma pergunta, Beth. Se eu não tenho balança em casa, professor, existe alguma técnica secreta para mim poder pegar essas 200 gramas? Pode ser na xícara, né? Eu acho que 2 xícaras é o suficiente. 2 xícaras. Pronto. 2 xícaras é mais que suficiente. Perfeito. Então, se você não tem balança em casa, tá? Pode colocar aí 2 xícaras de pipoca. Então, anota aí no seu caderno, 2 xícaras de pipoca para nossa pipoca doce. Então, vamos lá. Pode começar aí, Beth, a apresentar o show aí para as pessoas. Gente, lembrando, tá, que quem está nos assistindo agora, se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô com o chat ligado aqui, vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem estar perguntando, que eu direciono aqui a pergunta para a nossa amiga Beth, para a nossa professora Janaína, tá? Deixa eu mostrar aqui. Tem. Qual é a diferença dos milhos, Beth? Tem a diferença que é esse milho comum que a gente está usando, que a gente acha em qualquer lugar, qualquer supermercado tem esse milho comum, de pipoca mesmo, salgada. E tem um milho, acho que é o cogumelo, traduzindo em português, mas tem um nomezinho que eu não tô me lembrando agora. Que ele parece um cogumelo quando ele espoca, ele é o ideal para pipoca doce. E aí você também pode encontrar, mas ele é um pouco mais difícil, porque ele é mais mesmo para quem quer fazer uma pipoca doce, quer trabalhar com isso, então não tem muito mercado. Mas é bem interessante, porque ela, como ela é tipo um cogumelo, ela é maior, entendeu? Ela tem mais. Então isso concentra mais chocolate, né, na pipoca. Isso, ela sustenta melhor o chocolate e o caramelo. E professor, onde que a gente pode encontrar essa pipoca?
casas que vendem coisas de festa, às vezes a gente encontra ela, ou nas casas de coisas de confeitaria. Às vezes a gente encontra também essa pipoca. Então, ó, aí a dica para a professora, tá? A gente pode estar fazendo com o milho convencional, esse que você compra em supermercado, mas a gente também pode estar gourmetizando mais ainda a nossa pipoca e estar comprando a pipoca cogumelo. Posso chamar a pipoca assim? Posso, né? A pipoca cogumelo em lojas de confeitaria. Então, você consegue encontrar essa pipoca cogumelo lá. Então, anota aí se você tem interesse em conhecer essa pipoca, né? E aí, você colocou quantas colheres de óleo? Eu não cheguei a colocar uma colher. É no olho mesmo. Eu coloquei no olho, porque no máximo uma colher. Não é bom exagerar no óleo, não precisa. É só para envolver aqui a pipoca o suficiente para ela dar o ponto dela. Ele esquenta mais rápido, ele vai dar mais calor pro milho. É só para ajudar nesse processo, tá? Ele esquentar mais. Entendi. Mais rápido. Então, o segredo é colocar pouco óleo, tá? Eu geralmente coloco muito, né? Eu coloco muito óleo, tá? A pipoca fica bem oleosa. Né? Não agradece não, então. Então deve ser por isso que eu tô com esse corpinho esbelto hoje, porque eu acho que eu coloco muito óleo na minha pipoca. Mas vamos evitar colocar óleo. Uma colher, então, pessoal, é o suficiente, tá? E aí já dá para ver que a pipoca ela tá começando a ficar mais brilhosa. Eu acho que exatamente o cheiro, inclusive, ele muda um pouco. O cheiro já delata ela. É importante ficar mexendo, porque a pipoca ela pode queimar. Então, não é muito interessante, porque a sua pipoca acaba ficando com gosto de queimada, às vezes, por causa do milho, que ele queimou antes de espocar. Então, você fica mexendo até estourar a primeira. Paciência, fogo baixo. Não é para ter fogo alto. Por isso que aquelas panelas próprias para pipoca tem aquele vestidorzinho por fora, né? Para você ficar direto mexendo para não queimar o milho antes de espocar. Entendi. Inclusive, o tio que vende milho, que vende pipoca aqui na Unifonó, eu acho que ele coloca o chocolate antes. Então, não se coloca o chocolate junto com a pipoca. O segredo primeiro é fazer a pipoca para depois colocar o chocolate. Pode fazer de dois jeitos, né? A gente vai fazer hoje colocando depois, porque você vê todo o processo direitinho. E ela não vai trabalhar com chocolate em pó. Ela vai trabalhar com chocolate em barra mesmo. É por isso que a gente vai adicionar também depois. Ah, então olha aí, mais um segredo, né? É uma pipoca gourmetizada mesmo, ela é gourmet gourmet. E tem uma forma de fazer mais saudável, né, Beth? Como é esse método para quem é fitness, eu inclusive sei que a gente tem algumas pessoas trocar o óleo, exatamente. Mas olha, eu vou dizer para a senhora que a gente tem muitas pessoas no nosso grupo, os supervisores do High School, professora, que são fitness. Inclusive, queria mandar um beijo pro Alcides, ele é o nosso muso fitness. Pra Vanessa, que ela também é a nossa musa fitness, ela vive postando foto no Instagram nas praias e nas academias, professora. Então, para eles, qual é esse jeito, Beth, que a gente pode fazer dessa pipoca com menos gordura? Primeiro, eu vou quebrando os sonhos de algumas pessoas. Já como a pipoca é doce, então não tem como ela ser fitness mesmo, mas tem como tornar ela mais saudável um pouquinho, sim, que é não utilizando o óleo. Inclusive, se você que tem criança em casa, quer fazer uma pipoca tradicional, salgada, não quer usar óleo para poder, né, preservar a saúde das crianças desde cedo, então aí a gente usa ele sem o óleo. A gente faz ele num saquinho de pão. A gente coloca o milho dentro do saquinho de pão e deixa no micro-ondas como se você fosse fazer uma pipoca aquelas prontas, só que, claro, que ela é mais saudável, né? E aí você deixa ela no micro-ondas até papocar, sem usar um pingo de óleo, e a sua pipoca tá pronta. Você bota o sal, pronto. Opa, já escutei um estourinho, então acho que já começa. Bom essa dica que você deu, porque eu não sabia. A gente compra aquelas pipocas prontas e aquelas pipocas prontas elas têm muita gordura, tanto que ela tem um gosto muito forte. Só um minuto, professora, porque senão... Quando você pega ela quentinha mesmo, saindo do forno, você nota que ela tá bem oleosa, né? E aí é uma gordura que é uma gordura ruim, que é a gordura vegetal hidrogenada, que normalmente eles colocam nesses produtos industrializados. E aí, do que a Beth falou, só colocando no saquinho de pão, é só fechar bem e colocar no micro-ondas, e aí vai ter uma pipoca saudável. Então, o saquinho de pão que a senhora fala é aquele saco de madeira marronzinho que a gente compra pão na padaria, né? Saco de papel. Saquinho, tira ali o pão, coloca a pipoca dentro, tá super certo. Sem óleo, sem nada, só o milho. E qual é a média de tempo que a gente pode deixar enquanto a nossa pipoca estoura? Dá uma dica. Lá em casa, o meu micro-ondas depende do seu micro-ondas, tá? Tem micro-ondas e micro-ondas, mas o meu micro-ondas eu deixo, como eu faço pouca pipoca,
uns 5 minutos por aí ele já é o suficiente. Às vezes eu paro antes, porque você fica prestando atenção. Quando a pipoca para de estourar, você já tira. Você não pode deixar ela muito tempo, senão ela queima. Igual aqui, a gente vai ficar aqui observando ela. Quando ela parar de estourar os milhos, a gente tira. É igual no micro-ondas. Perfeito, excelente dica, tá? Então vamos aguardar. E aí o próximo passo, enquanto a pipoca faz, a gente já agiliza alguma coisa, não agiliza? Como que funciona? Sim, a gente pode começar o nosso caramelo, né? Eu coloquei aqui, se não me engano, umas 150 gramas de açúcar refinado. Mas pode ser o açúcar normal? Pode ser o açúcar normal. Qualquer açúcar vai derreter, tá? Mas o ideal aqui, a gente pegou o açúcar refinado, que é de confeitaria mesmo. Esse açúcar é aquele que vem de supermercado normal. Supermercado. Então, deixa eu mostrar aqui para os nossos... As pessoas que estão nos acompanhando. Aquele açúcar que a gente... Isso. Aquele açúcar que a gente adoça o cafezinho. É o açúcar mesmo do cafezinho. Perfeito. Então é açúcar cristal, é aquele açúcar convencional. E aí são quantas? 150. São 150 gramas, que é como se fosse uma xícara de açúcar, né, professora? E então a gente colocou aqui um dedinho, tá, da panela, que é assim, o açúcar, ele vai derreter, mas ele pode queimar. Então o ideal é que o seu açúcar esteja em contato com o fundo dessa panela, que seja uma panela um pouco mais grossa também para facilitar o controle da temperatura e que não passe de um dedinho aqui, ó, o açúcar, que é para poder esse açúcar derreter proporcional e não queimar de nenhuma forma. Entendeu? E aí, com a temperatura baixa, a gente vai acender esse fogo, que é para justamente esse açúcar não queimar. Tem que ter muita atenção e cuidado, gente. Cuidado com dedos. Quando o caramelo pega na pele, dói muito. Então, você não vai mexer nesse açúcar agora. Só depois, e nem precisa mexer nele, na verdade. Entendi. Então, tu vai colocar agora 150 gramas de açúcar para poder fazer o caramelo. Então, essa já é a segunda etapa da nossa pipoca. Então, eu tenho aqui fazendo 200 gramas de milho, 150 gramas de açúcar cristal para fazer o caramelo. Então, a gente já está nesses dois passos. Seria isso? Exatamente. E depois a gente só vai finalizar com o chocolate, que é a parte mais rápidazinha. Entendi. Que não é com chocolate em pó, é com chocolate mesmo, né? Chocolate mesmo. Perfeito. Então vamos acompanhar aqui. Ela já ligou o fogo, tá, gente? O fogo médio para poder fazer o caramelo de açúcar. E aí vamos acompanhar aqui o caramelo. Enquanto isso, eu vou ver se temos alguma pergunta aqui das pessoas no nosso chat. E a professora Janaína também tem algumas coisas para falar sobre a questão da graduação em gastronomia, né? Porque como vocês sabem, a gastronomia ela é um curso fantástico e a formação dele, o tempo é reduzido. São apenas 2 anos para você se graduar, né? Então você consegue ser um profissional, ser um chefe em apenas 2 anos, né? Então, se você tinha dúvida em fazer gastronomia, agora você vai ter certeza, né? Então, a professora Janaína vai trazer aqui algumas dicas sobre o curso de gastronomia, enquanto a gente faz a pipoca tá aqui, tá? Como ela colocou em fogo baixo, ela tá estourando devagar. Inclusive, isso é uma dica que a Beth dá, porque na minha casa eu coloco fogo alto. Então, eu sempre perco uma parte da pipoca. A minha pipoca sempre tem algumas no fundo que ficam queimadas. Então, fazer em fogo médio é uma das dicas da pipoca não queimar, não é? E o caramelo também em fogo médio. Seria isso? Isso, fogo baixo. É que eu coloquei inicialmente no fogo médio, porque demora um pouquinho para a panela aquecer. Mas depois eu vou baixar ele um pouco mais, que é para a gente ter esse controle mesmo da temperatura, para não queimar o caramelo, não queimar a pipoca. Fogo baixo e paciência é uma das partes da receita que você precisa ter em casa. A gente que faz gastronomia de achismo, né, que é aquela gastronomia que a gente faz em casa, geralmente eu dificilmente uso fogo baixo nas coisas que eu cozinho. Tipo, arroz eu só faço em fogo alto, feijão eu só faço em fogo alto, carne eu só faço em fogo alto. Talvez seja por isso que algumas vezes eu queime a minha carne, né? Mas então hoje, para você ter uma comida com qualidade, seriam fazer as coisas em fogo médio ou baixo. Fogo alto seria usado para que momento? Depende do que você quer, né? Mas controle de temperatura é uma coisa que a gente fala muito na gastronomia, né?
Até em fritura. Eu quero fritar alguma coisa. Em casa tem mania de fazer o quê? Colocar um palito de fósforo dentro do óleo, que não é higiênico. Quando ele acender, tá bom o óleo. Mas eu frito por fora e eu não cozinho o produto por dentro. Então, o ideal é que essa temperatura seja mais baixa, ela seja mais ou menos 160 graus, né? Quando é que eu uso o fogo alto? Quando eu quero selar, então eu quero fazer uma carne, eu uso fogo alto e rápido. Um bife, né? Para o bife não ficar duro. Fogo alto, e aí eu selo, e aí dá tudo certo, né? Vou cozinhar um macarrão, eu preciso de fogo alto. Ninguém cozinha macarrão direito, né? É outro problema. Mas o ideal é que seja fogo alto, a quantidade de água em abundância para aquela quantidade de massa, né? Os cuidados normais. Para cozinhar feijão, para cozinhar arroz, eu não preciso desse fogo alto, porque senão eu não vou fazer com que o grão absorva toda a água necessária, ele fica um pouquinho duro, né? Aí tem que ter justamente a paciência e as temperaturas certas. Professor, o que a senhora falou, eu acho de fundamental para quem é dono de casa ou dono de casa aqui, né, e sofre com isso. A gente, infelizmente, tem a vida muito corrida, mas isso é uma dica maravilhosa, porque quando eu vou fritar postas de peixe na minha casa, é a primeira coisa que eu faço é colocar um palito de fósforo. Existe alguma dica, professora, de saber quando que o óleo está no ponto sem precisar colocar o palito de fósforo? Bruna, quando a gente nota que ele começa a mexer um pouquinho, a gente nota o óleo esquentando, ele começa a mexer um pouquinho, né? Você pode testar pegando um pedacinho pequeno e colocando, para ver se ele já começa realmente a fritar ali, né? E a gente sente pelo cheiro também, quando o óleo já está muito quente, a gente já nota o cheiro do óleo forte. A gente na gastronomia se acostuma muito a medir mesmo a temperatura, então hoje já é muito baratinho os termômetros que a gente coloca no óleo e mede. Então, a gente na gastronomia, para não errar, a gente sempre usa mesmo a temperatura certinha, né? É 160 que é o ideal para a gente fritar, não precisa ser um óleo muito quente, não. Entendi. Então, hoje, com 160 graus de óleo, a gente já consegue fritar os nossos alimentos com qualidade, sem que ele fique tostado por fora. Né? Perfeito. Isso é uma excelente dica, tá? E aqui, a gente já começa a ver o caramelo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ele já está começando a mudar de cor. E engraçado que, por estar numa temperatura mais baixa, ele não queima, ó. O açúcar, vocês estão vendo que ele já está começando a caramelizar aqui. Isso é muito interessante, ó. E ela nem colocou a colher, né? Creio eu que seja pela temperatura baixa. Isso é um açúcar cristal, é um açúcar simples que a gente tem em casa, né? E já começa a caramelizar aqui. Isso é muito bacana porque a gente usa isso aqui em pudim, né, professora? E geralmente eu uso fogo alto e sempre acontece nos meus pudins de ele ficar escuro. E aqui ele tá numa cor muito bonita, tá bem amarelinho. Isso tudo em fogo baixo, muito bacana. E professora, fala sobre aquela história que a senhora estava falando para a gente, as novidades da gastronomia. Vem para cá enquanto a Beth aqui mexe o açúcar. Fala um pouquinho sobre o que a senhora vivenciou com seus alunos que viajaram para fora. Na verdade, é assim, a gente começou a ter uns projetos diferentes na gastronomia, né? Então, hoje a gente está montando, que até a Beth também participa desse projeto, a gente vai iniciar uma horta aqui na gastronomia, para a produção dessa horta a gente utilizar dentro da própria cozinha, né? A intenção é justamente ter todo esse trabalho, né, com a horta, mas também de produzir flores comestíveis, que a gente utiliza muito no plate, que a gente chama, que é a montagem dos pratos, né? Então, uma das intenções são essas. E outra que, de vez em quando, a gente tem uns editais diferentes, né? Então, a gente apareceu um edital para o aluno fazer intercâmbio na Coreia do Sul. Então, a gastronomia não é só você aprender aqui também. Então, você tem várias oportunidades pelo mundo aí de aprender mais, né? A Beth tem uma dica aí, né, Beth? Vamos mostrar, porque todo mundo tem que acompanhar tudo. Muito obrigado, professora, pelo que a senhora falou, tá? Beth, e aí qual é a dica? Olha, gente, ela pouco mexeu, pouco colocou a colher e olha a cor desse caramelo. Qual é a dica que você vai nos dar agora, Beth? Eu vou adicionar aqui o bicarbonato de sódio. Se você não tiver em casa, não tem problema, você pode fazer sem, só despejar do jeito que está aqui o caramelo, que ele vai funcionar. Mas o bicarbonato, ele vai duplicar esse caramelo, ele vai dar uma enchida, ele vai aumentar, né? Eu vou adicionar aqui, não precisa ser muito, tá? E no fogo. Então, esquentadinho. Ó, vocês vão observar que ele vai dar uma aumentada. Você colocou bicarbonato aí? Isso, bicarbonato de sódio, só uma colherzinha.
Não precisa de muito. Aquela colherzinha pequena mesmo. A gente encontra no supermercado, junto com as partezinhas de temperos. Ele é bem tranquilo, bem baratinho também. É bicarbonato para uso gastronômico, né? Porque é até bom explicar isso para vocês, tá, gente? Que existem dois tipos de bicarbonato. Tem os. Olha como ele fica. Olha aqui como fica o resultado. Eu estou mostrando, eles estão conseguindo aqui acompanhar, porque ele fica como se fosse cremoso e interessante. Ele aumenta o volume e fica cremoso. Entendi. E é mais fácil de espalhar na pipoca. Não, fora que não prega. Professora, eu tenho uma pergunta. Olha aí, eu utilizando o meu momento aluno, né? O nosso cameraman, inclusive, aqui, ele soltou a nossa câmera para poder acompanhar de perto, né? E pode trazer aqui, Igor, a nossa câmera para poder mostrar. Vou desligar aqui a minha pro Igor poder nos filmar. E, professora, deixa eu fazer uma pergunta sobre esse caramelo aqui que o Igor está mostrando, né? Eu consigo fazer esse caramelo para utilizar para fazer pudim? Isso é uma dúvida porque eu adoro pudim. Sim, pode fazer sim. Agora, o pudim do caramelo, é ideal que você não precise colocar esse bicarbonato, porque ele é justamente para você conseguir colocar. E aí a característica do pudim já é aquele caramelo mesmo comum, para ele ficar aquela crostazinha no pudim, né? Então não precisa ser esse cremoso. Entendi. Então, quando a pipoca ela já está no ponto de comer, aí você vem com esse caramelo e despeja nela com fogo desligado. Se o fogo desligado, você vai mexendo. Parece que vai dar errado, mas não vai dar. Você só ter calma e mexer esse caramelo até pegar na pipoca toda. Como aqui eu coloquei muita pipoca, para vocês verem, a pipoca ela rende muito. Então, ficou com menos açúcar, mas você pode colocar mais, né? Quem gosta de doce que nem eu, por mim eu colocava aquele açúcar ali todinho, mas a gente vai mexendo com moderação até pegar na pipoca toda. Ó, você vai ver que ela vai grudando, vai pegando direitinho. Não, isso é uma super dica, porque eu achava que tinha que de fato colocar o açúcar para fritar junto com a pipoca, e não é, vocês colocam depois. Então, bacana é porque eu tanto consigo aproveitar essa pipoca para ser uma pipoca salgada, para quem não gosta de pipoca doce, como eu também consigo aproveitar, porque sempre sobra aquele restinho de pipoca, né? Eu quero fazer as duas pipocas. Você faz, metade você coloca o sal, outra metade você coloca o caramelo, né? Uma panela só, não suja duas panelas, né? Então dá certo fazer tudo. Então, olha aí mais uma dica, pessoal. Eu posso estar usando esse mesmas 200 gramas de milho, eu posso estar separando para uma parte, eu estar assistindo ali o filme, né, com aquela pipoquinha salgada normal, e a outra parte eu posso estar utilizando para fazer a pipoca doce, que é a sobremesa, né? Então, assim, só repetir para as pessoas que entraram agora anotar. São 200 gramas de milho, 150 gramas de açúcar, o açúcar e a pipoca sempre em fogo médio ou baixo, tá? E o pulo do gato é colocar bicarbonato. Então, quando o açúcar já está cristalizado, se você não conseguiu ver depois, pode estar olhando nos nossos vídeos, porque ele vai ficar no Conexão Futuro disponível para você ver em outro momento, tá? E aí você pode estar adicionando bicarbonato para que ele fique cremoso. E aí ele rende muito mais. E aí agora a professora está colocando essa pipoca aqui numa travessa para poder Vai fazer de duas formas diferentes, tá? Porque como a gente colocou o caramelo na pipoca, eu posso colocar várias coberturas. Então a gente vai derreter chocolate mesmo, chocolate embaixo. A gente pegou o meio amargo, já que a gente já tem um caramelo que é para dar o doce. E a Beth também vai usar o leite em pó. Aí, como eu tô com o caramelo na pipoca, eu posso grudar nela o que eu quiser. Se eu quiser colocar um chocolate em pó, eu posso colocar. Se eu quiser colocar o leite em pó, eu também posso colocar. E se eu quiser colocar o chocolate por cima, eu também posso colocar, tá? Então também eu posso fazer várias coberturas com essa pipoca. Entendi. Então hoje a senhora vai ensinar duas coberturas. A que vai ao leite em pó e a que vai o chocolate derretido. E aí, professora, a senhora está derretendo quantas gramas de chocolate? Aqui a gente está derretendo 200 gramas de chocolate, tá? E aí eu vou derreter no micro-ondas. Isso, 30 segundinhos, aí você olha, às vezes ele não tá todo derretido, mas não precisa ele ficar todo derretido, você pega uma colherzinha e mexe, porque aí o que não ficou derretido com a parte quente ele já derrete. Tá, então são 200 gramas que a senhora vai colocar no micro-ondas. A senhora vai colocar quanto tempo para dar a primeira mexida? 30 segundos. Certo, então
assim, pessoal, não esqueçam, serão 30 segundos para poder o chocolate derreter. Enquanto o nosso chocolate derrete no micro-ondas, Igor, mostra que ela separou, tá? Ela deixou uma parte para colocar o leite em pó, que agora ela vai estar fazendo a pipoca com o leite em pó. E aí o caramelo já adoça a pipoca, então fica pipoca gourmet com leite em pó. E como a gente sabe que todo mundo é fã de chocolate, a gente deixa essa travessa maior para colocar chocolate sim, porque a gente é filho de Deus, né? E todo mundo gosta de chocolate. E aí eu vi que tem algumas perguntas aqui no nosso chat. Vamos estar aqui vendo enquanto a professora derrete ali o chocolate. Vamos lá. A Giovana Oliveira, ela perguntou: eu estava olhando o site da Unitoledo e não está aparecendo o curso para se inscrever e nem a grade curricular. O curso vai continuar tendo ou não? O que está acontecendo, Giovana? O nosso responsável da Unitoledo, se eu não me engano, é a Érica. Ela depois vai puxar um papo contigo no individual para poder fazer a verificação desse curso, tá? Então, aguenta o teu coração, que eu sei que tu deve ter ficado muito interessada no curso de gastronomia, para que a Érica, inclusive eu acho que ela deve estar aqui no bate-papo, depois puxa um assunto reservado com ela, tá? Para poder ela verificar com você. Eu espero que eu tenha te ajudado, tá, Giovana? Outra pergunta. O Carlos Henrique. Esse caramelo serve para outras receitas também? E aí, Beth, o que é que você diz? Olha, eu acredito que sim. Você pode utilizar esse caramelo em várias opções, não só em pipoca, né? Esse bicarbonato de sódio que eu coloquei, ele é opcional, né? Se você quiser fazer só o caramelo, ótimo, ok. Você pode fazer o pudim, pode fazer outras receitas, né? Eu não tô ouvindo a minha cobertura dessas tortas geladas. Então, até se eu quiser comprar um sorvete, deixar meu sorvete gourmetizado, eu posso fazer o caramelo e colocar em cima. Posso derreter um chocolatezinho e colocar em cima do caramelo, né? Então, dá para usar em várias receitas. Entendi. Então, ó, é uma dica, tá? Você pode comprar um sorvete aí de creme, eu adoro sorvete de creme, e pode estar colocando esse caramelo em cima do sorvete de creme. Óbvio que tem que esperar esfriar para não derreter o sorvete, ou pode fazer aquela mistura ali de quente com gelado, né? Ou não? Tô falando besteira. O caramelo, ele esfria e ele endurece, ele vira uma pedra. Então, o ideal é você usar ele quente mesmo. O próprio sorvete, ele vai dar um choque térmico e o caramelo vai endurecer na hora ali. Então vai ficar aquele crocantezinho gostoso. Crocante, isso, super crocante. Inclusive, cuidado aí, né, para você não exagerar nesse caramelo, botar por cima desse sorvete, você não vai conseguir quebrar depois, porque, ó... Mas é bom, tá? Igor, traz a câmera aqui, por favor, pra gente... Opa, problemas técnicos. Problemas técnicos, gente, acontece, a câmera caiu no chão, faz parte. Ela tá bem... Mostra aqui, por favor, Igor, o caramelo, como fica? Ele fica duro, ele endurece, tá? E para lavar essa panela, você só botar no fogo com água, que ela vai desgrudar, vai ser super mais fácil. Ó, ela vira um elástico, ela fica dura mesmo. Aqui a nossa pipoca, você tentar pegar aqui, ó, tá vendo? Ela endurece mesmo, mas ela também é fácil de soltar, ó. Tá vendo? Você pode até comer assim, ó, devorar. Aproveitar, né, professora? Muito bem. Igor, mostra aqui como ficou o chocolate. Foram quantos minutos utilizados, professora, para o chocolate ficar desse jeito? 200 gramas eu coloquei 1 minuto e meio. Então, gente, dica, tá? Para o chocolate ficar assim, bem cremoso, 1 minuto e meio. E aí, de 30 em 30 segundos. Coloca 30 segundos, mexe o chocolate, mais 30 segundos e mexe o chocolate. Aí uma dica, se quiser que fique um pouquinho mais cremoso e quiser que fique um pouquinho mais gorduroso, aí você pode colocar também uma colherzinha de manteiga junto. Entendi. Então aí dá mais brilho, fica mais cremoso, você pode também usar assim. Perfeito. Então agora a gente vai para aquela hora boa, que é a hora do chocolate. Beth, quero te fazer um pedido. Sem pena, Beth. Viu assim? Você não sabe o que você tá falando. Pode colocar aí, Beth, sem pena. Mas guarda um pouquinho também para a gente colocar nas demais pipocas que a gente vai distribuir aqui no campus da UAI. Ali ainda tem bastante chocolate que dá pra gente usar. Muito bem, eu gostei da Beth. Sempre trazer a Beth para as nossas dicas culinárias, professora. Vamos lá ver se tem mais alguma pergunta. A Giovana perguntou: é chocolate nobre? Seria chocolate caro, professor? Ou aquele chocolate mais barato eu posso estar colocando? Você pode comprar a barrinha normal, que é que eu tô comendo, né? Tá muito bom. Mas pode ser a barrinha normal e... Pode ser a barrinha normal, a barrinha normalmente tem 90 ou 100 gramas. E aí, normalmente, nessas barrinhas normais, é interessante você acrescentar a manteiga, né?
E até se você quiser fazer como uma espécie de ganache, você pode colocar a mesma quantidade de creme de leite. Também vai dar super certo para você colocar aí a cobertura do seu chocolate, tá? Da pipoca. E aí você rende mais um pouquinho também o chocolate, mas não precisa ser, só serve se for chocolate nobre, não. Você já está fazendo uma pipoca totalmente diferente do que ela é feita normalmente, né? Você está colocando caramelo junto com o chocolate. Então você já dá uma diferenciada aí. Perfeito, professora. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Fernanda, eu vou já estar disponibilizando o link, tá? Para poder vocês se inscreverem e receberem o certificado de vocês, tá? Aguarda um minutinho que eu estou já enviando. A Jéssica perguntou: eu quero participar da distribuição, estou aqui ao lado. Jéssica, eu quero dizer, Jéssica, que a gente vai sim dar essa pipoca para quem está participando do nosso mini curso. Então, aquelas pessoas que estão ligadinhas na gente vão receber, tá? Não sei se muito, que a gente come muito aqui no grupo, mas vai dar certo. Rafaela, amei as dicas, estou sentindo o cheiro daqui. Rafaela, pode deixar que tá bem gostoso e a gente vai deixar um pouquinho aí para você também, tá? Pessoal, enquanto a professora organiza a pipoca aqui, eu vou mandar no grupo o link para vocês poderem estar se inscrevendo, tá? E poderem estar recebendo o certificado no e-mail de vocês. Então, a Fernanda, se eu não me engano o nome dela, que perguntou: Fernanda, acabei de disponibilizar o link de presença, tá? Então, dá a sua presença aí no link para você poder receber o seu certificado. E é isso. E aí, a gente pode colocar leite em pó em cima? Pode colocar mais do que isso. Você pode colocar chocolate em pó, Nescau, né? Quem não tiver chocolate em pó, Nescauzinho. Pode colocar castanha, pode colocar o que você quiser, que ainda tá fresco. Olha aí a lambança. Você pode colocar, fica crocante. E para esse chocolate aqui endurecer, é só botar na geladeira um pouquinho, uns 10 minutinhos no máximo, às vezes até menos. E esse chocolate, ele endurece, fica muito mais prático de comer, não suja tanto, né, as suas mãos. Mas tá uma delícia. Gente, olha, assim, por experiência do que acabei de comer aqui na nossa pipoca gourmet, tá? Quero dizer que ficou uma delícia. Fica com um gosto bem diferente daquela pipoca que geralmente a gente compra na rua, porque de fato o caramelo faz toda a diferença, ele dá um crocante diferente. E não fica um crocante duro, fica um crocante al dente, tá? E esse chocolate também fez toda a diferença. A professora tá colocando chocolate em pó aqui em cima, para deixar ainda mais gostoso. Eu tô com água na boca, não paro de salivar, tá? Então, assim, gente, vamos só recapitular aqui os ingredientes para aquelas pessoas que não anotaram. 200 gramas de milho de pipoca, pode ser o cogumelo, que é o mais gourmet, ou pode ser o tradicional, que é que você encontra em supermercado mesmo. 150 gramas de açúcar para estar fazendo caramelo, e aí aquele caramelo mesmo que você coloca em fogo baixo até ficar douradinho. Ficou douradinho, você coloca o bicarbonato para ele ficar cremoso, né? Se eu quisesse fazer sem colocar o bicarbonato para ficar cremoso, eu poderia dar o mesmo efeito? Poderia sim. O efeito ele é um pouco diferente porque o bicarbonato ele meio que aumentou o nosso caramelo. Ele rende mais. Então você utiliza menos açúcar e ele ainda vai render. Mas se você não tiver e quiser fazer só com açúcar, você vai seguir, mas você vai ter que ter um açúcar a mais, vai ter que colocar uma proporção um pouco maior para dar conta dessa pipoca. E lembrando, se você for usar mais açúcar do que a gente estava usando, que era só um dedinho da. Lembra que eu falei? Dedinho da panela? Usa uma panela maior. Porque se esse açúcar ficar muito alto na panela, ele corre o risco de queimar em algumas partes e não ficar com resultado legal. Então, usa uma panela maior para derreter esse açúcar. Perfeito. Então, 150 gramas de açúcar, 200 gramas de chocolate, e aí você faz o chocolate lá no micro-ondas, 1 minuto e meio, 30 em 30 segundos, tirando para poder misturar o chocolate e ele ficar bem cremoso. E voilá, tá aqui a nossa pipoca para você curtir aí o final de semana com a sua família, com seus filhos. Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat.
A Rafaela perguntou qual será a próxima receita. Rafaela, infelizmente, o nosso encontro acabou hoje, né? Nós vamos ter uma nova rodada de mini cursos e eu espero poder trazer gastronomia novamente para vocês, mas isso no segundo semestre do ano, lá para setembro, outubro. Então, fica acompanhando as nossas redes sociais para você poder se cadastrar novamente, tá? Mas hoje é o nosso último encontro e, infelizmente, eu sei que vocês amaram esse momento de hoje, tá? E é isso. Espero que todos não esqueçam de se cadastrar no link que eu coloquei aqui no chat, para que vocês possam estar recebendo aí o certificado de vocês por e-mail. Gente, muito obrigado. Agradeço por toda a disponibilidade. A professora ali tá roubando uma pipoquinha e comendo escondido. A Beth já tá toda suja comendo aqui. E a gente vai fazer agora a melhor coisa que tem, que é comer, tá? Beijo e até a próxima. Tchau.